Igreja, abrimos nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 12. Eu vou trazer a mensagem que foi ministrada na quinta-feira. Vou fortalecer ela. Amém, igreja? Lucas, capítulo 12, versículo 39. Glória a Deus. Quem aqui a sua casa é segura? Tem segurança? Quem a sua casa tem segurança? Como assim, pastor? Segurança? Tu tem a tua porta, mas tu tem o portão, né? Não tem casa assim? Tem aqueles portão, tem a porta, mas tem um portão para proteger a porta. Tem aquela cerca elétrica. Alguém tem cerca elétrica aqui? Lá? Câmera. Alguém tem câmera? Quem? A senhora tem câmera? Quem no muro tem aquelas é? Quem a sua casa é forrada? Forrada? É forrada? Diga glória a Deus. Quando a gente observa, olha para casa, quando a gente está numa casa, a gente sente a segurança. Então quando a gente está seguro, nós estamos tranquilos. Diga glória a Deus. Quando nós se sentimos seguros, em segurança, nós estamos tranquilos. Mas mesmo assim, essa tranquilidade não impede de nós sermos o quê? Sermos o quê? Vigilantes. Diga glória a Deus. E é o que falta na igreja. E é o que falta muitas das vezes no povo de Deus, a vigilância. Repita, vigilância. A vigilância é algo que, quando é que o crente se perde? Quando é que o crente tropeça? Quando é que o crente se enfraquece? Por falta de quê? Falta de quê, igreja? Vigilância. E é o conselho que Deus nos traz. Deus nos dá uma palavra aqui sobre... Ele fala aqui, versículo 39. Vamos começar com essa aqui. Nós falamos quinta-feira sobre isso. Põe assim a mão na palavra. Diga: Senhor Jesus. Diga: abre meu coração, abre o meu entendimento. Diga: me dá a visão, Senhor, espiritual, através da tua palavra. Glória a Deus. Versículo 39, ele fala: sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria o quê? Arrombar a sua casa. Foi a palavra que nós trouxemos de início na quinta-feira. Ele dá o exemplo, ele fala: se o pai de família soubesse. Essa palavra soubesse é como eu tivesse uma revelação, uma visão do que iria acontecer. Mas o crente prudente, repita assim: o crente prudente, ele prevê. Diga assim: prevê. Diga glória a Deus. O crente prudente, ele o quê? Prevê. O que é prever? Não é que vai acontecer, é aquilo que pode acontecer. É tipo você sai de manhã, nós estamos no mês chuvoso, sim ou não? No mês chuvoso, você vai para a rua fazer as suas coisas, tem 10 guarda-chuva na tua casa. Aí tu olha assim e diz: não vai chover não, só vou ali e venho já. Eu só vou ali e venho já. Mas como tu é prudente, mesmo sem chuva, o guarda-chuva o que é? Como é que dá o nome do guarda-chuva? Tem outro nome? Fala. Sombrinha. Porque além de proteger a chuva, nos traz sombra do sol, do meio-dia, do calor. Então, igreja, a prudência, ela está alinhada na vida do crente. E o crente prudente, ele é vamos falar, diga vigilante. Não ouvi não, diga vigilante. Fala para o irmão, diga: seja vigilante. Diga: vigie a tua vida.
Diga, não olha para o pastor. Não, pode olhar para mim. O melhor, diga assim, vigia a tua vida. Não vigia a vida do pastor. Estou só brincando, igreja. Porque ele dá exemplo, se ele soubesse, se nós soubéssemos que daqui a um mês nós iríamos cair na fé, o que faríamos? Se eu soubesse que daqui a um ano eu vou estar fora da presença de Deus, o que nós faríamos? Você tomaria o cuidado? Você se vigiaria? Não, eu tenho que me vigiar. Ele dá exemplo, se o pai soubesse a que hora viria, ele vigiaria. Então, igreja, é algo que nós temos que fazer sempre. Diga glória a Deus. Ser vigilante. Eu primeiro começo a observar a minha vida. Deus nos dá um conselho. Olha o que diz lá em Mateus 26. Vamos para Mateus 26. Voltando. Mateus 26, versículo 41. 26, 41. Jesus estava com os discípulos no monte. E olha a orientação, o conselho que o Senhor nos dá. Versículo 41, Mateus 26, 41, ele fala. Repita comigo, diga assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Preste bem atenção nessa palavra, ó. Vigiai e orai, para que não entreis. Em outras palavras, a falta de vigilância e de oração nos leva a ser provocados, a ser tentados e cairmos. Vocês estão entendendo, igreja? A falta de vigilância e o que mais? Oração faz com que o crente ele caia em tentação, ele entre em tentação e caia. Olha o primeiro conselho que Jesus dá para Pedro e os demais que estavam ali. Aí a gente viu Pedro, o que foi que Pedro fez? Pedro fez o que, igreja? Negou Jesus. Negou. Então o primeiro conselho que Deus nos traz é sobre vigiar e orar. Repita, vigiar e orar. Não, vamos falar, igreja, diga vigiar e orar. O segundo, lá em 1 Pedro, capítulo 5. Estou repetindo aqui o que nós falamos na quinta-feira. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. 8, melhor dizendo. Versículo 8, olha o que o Senhor nos traz o entendimento. Ele diz aqui, ó, 1 Pedro, lá no finalzinho. Depois de Hebreus, Tiago, tem Hebreus, aí Tiago, aí Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Essa palavra vigilância, se o pai de família soubesse, se nós soubéssemos do futuro, do que iria acontecer, nós tomaríamos providência. Sim ou não? Nós tomaríamos uma providência. Mas como eu não sei, nós vivemos o presente. Então hoje é hoje que eu tenho que me cuidar. É hoje, é agora, é cada momento que eu vivo, cada atitude que eu tomo. Ele diz, ó, versículo 8. Quando ele fala, ó, sede sóbrios. E o que mais, igreja? Vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para... Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Nós já falamos disso, você já ouviu isso. Mas mesmo assim a igreja não presta atenção.
Deus fala para todos nós sermos vigilantes, ter uma atenção, observar como está a nossa vida. Porque se eu não estou bem, se eu não estou espiritualmente bem, tenha ciência que o diabo está ao meu derredor. A minha fraqueza faz o diabo se aproximar. Eu não vigio, eu não oro. Quando ele diz lá para os discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação, ser provocado. Vigia e ora para tu não entrar, tu não passar pela tentação. Porque se eu estou bem, se eu estou firme na fé, se eu estou espiritualmente bem, venha o que vier, aconteça o que o diabo pode lançar toda investida, não vai acontecer nada. Eu vou repreender, eu vou me manter firme. Porque no versículo 9, o que é que ele diz? O que é que ele diz? Versículo 9, repita assim: resistir-lhe firmes na fé. Primeiro conselho de Deus para nós, o que, igreja? Vigiar e orar. Escreve aí no teu coração isso. Eu tenho que ser crente vigilante. Eu tenho que ser um crente que ora. Não é oração de pedir. Eu já falei isso aqui um bocado de vez. Oração de pedir não fortalece ninguém. Se for perguntar, fulano, tu ora? Não, todo dia eu faço oração. Eu peço a Deus que me guarde, que me livre, que me proteja, que me abençoe o meu dia. Olha, essa oração não significa que vai te fortalecer, mas a oração de humilhação, a oração que você faz de buscar, de engrandecer o nome do Senhor, faz com que a presença de Deus venha sobre nós e nos renove. Limpe a nossa mente, limpe a nossa visão, limpe os nossos ouvidos. Então, primeiro ele diz vigiar e orar. Segundo, ele nos alerta que existe o inimigo espiritual. Repita assim: inimigo. Vamos falar, igreja, diga inimigo espiritual. Olha só, é espiritual, nós não vemos. Mas o crente prudente, ele prevê a ação do diabo contra ela, dentro de casa, na saúde, na vida financeira, no trabalho, na rua. Ele é prudente. Ele está vendo, ele está observando a ação do diabo para enfraquecê-lo, para enfraquecê-la, para tirar ela da presença de Deus, para tirar ele da presença, para te tirar da presença de Deus. Ele é espiritual. E o terceiro conselho, Deus ele nos diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 15. Voltando, capítulo 5, versículo 15. Olha o que ele diz aqui, ó. Deus nos traz esse entendimento novamente. Você que estava quinta-feira aqui, você ouviu. O terceiro orientação de Deus, conselho de Deus, versículo 15, ele fala assim, ó. Já encontraram já? Capítulo 5, versículo 15, ele fala, ó: portanto, vede prudentemente como andais. Ele fala o quê? Portanto, vede prudentemente como andais. Então ele está pedindo para nós termos observar nossa postura, como estamos andando. Eu dei até exemplo. Todo mundo tem um jeito de andar, sim ou não? Sim ou não, igreja? Pai do Senhor, irmão. Tem gente que anda assim, tem gente que anda corcunda, tem gente que anda ligeiro, tem gente que anda contando os passos, tem gente, a postura. Estou dando exemplo físico, mas a postura do crente é a prudência, a ele ser prudente. Quando a Bíblia diz vede, se observe, diga glória a Deus, se observe a sua vida, como ela está. Eu me observo, eu sou o primeiro a me observar. Pastor, o senhor observa a vida dos outros? Sim, eu observo a tua vida de longe. Diga glória a Deus. De quê?
De longe. A tua vida não dentro da tua casa. Eu não sei na tua vida. Eu digo, observa a igreja. Eu observo a sua forma de vir. Eu te observo o teu comportamento. Eu observo a tua alegria. Eu observo. Porque eu estou observando para tentar te levantar, te erguer, lançar o fogo de Deus, te despertar. Diga glória a Deus. Diga assim, o pastor. Diga assim, o pastor me observa com um propósito. Qual o propósito que o pastor te observa? Tu está meio desanimado, eu estou observando, rapaz. Ana Graça está meio assim. Ana Graça, o que foi? Não, pastor, porque isso, a gente vai te orientar. Tem coisas que a pessoa não transparece, né? A sua tristeza. Mas está ali firme na fé. Está lutando consigo a sua batalha. Tem gente que já transparece a sua angústia, a sua aflição. Mas tem gente que está ali machucado, e a gente precisa dar uma palavra, levantar, alertar. Era o que Jesus fez com os discípulos. Mesmo eles andando com Jesus, vendo a trajetória de Jesus, os ensinamentos, Jesus estava ali alertando. E a mesma coisa nós trazemos para o povo de Deus, para você, igreja. Se o pai de família soubesse a que hora viria, se ele soubesse, se ele prevesse o que veria, não tem a previsão do tempo? Não tem a previsão do tempo, igreja? Por que tem a previsão do tempo? Porque eles estudam o tempo. Não é que eles adivinham que vai chover. Vixe, adivinharam? Não é que adivinharam? Não. Eles estudam o tempo. Eles têm uma base disso aí. Não é que eles adivinharam, rapaz, disseram que vai chover hoje. E não é que choveu, olha, a pessoa veio. Não, eles não adivinharam não, eles estudam o tempo. A palavra diz, vós que conheceis o tempo, era o de despertar. O crente, o prudente, ele prevê. Diga glória a Deus. Repita, o crente, vamos falar, o crente prudente, diga prever as coisas. Tipo assim, rapaz, eu estou meio quente. Significa que eu tenho que me medicar para não. Pai, parece que tu está com febre. Não é? Eu estou meio mole, parece que eu vou ficar doente. Parece que eu vou ficar doente. Não é assim? Sim ou não? Eu estou meio assim, eu estou meio. Acho que eu vou ficar doente. A pessoa acaba ficando doente. Mas quando ela sente algo, o que é que ela já vai fazer? Ela se medica logo, já toma o negócio. Rapaz, estou com o meu estômago aqui meio assim, vou tomar logo o Epoclé. Quem sabe o que é Epoclé? Né? Trabalhar o estômago. Rapaz, eu estou sentindo, toma logo esse chá, disso. E a pessoa vai, se antecipa, porque está sentindo. Igreja, se você está assim fraco, você está vendo que está fraco, você está vendo que está fraca, vigia, observa a tua fé como está, observa o teu relacionamento com Deus, observa a trajetória dos teus, a tua postura, vede prudentemente como andais, como é que eu estou me comportando, como é que está a minha vida espiritual, como é que está o meu espiritual? Porque se o meu espiritual com Deus está bem, eu com Deus está bem, ainda que o meu redor esteja um vendaval enorme, eu consigo me manter firme. Diga glória a Deus. Por isso a importância de buscar, por isso a importância de você ver como você está, para não deixar o ladrão vir arrombar a tua casa. Que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E a única coisa que o diabo quer, o que é? Tirar-nos da presença de Deus. O que o diabo quer é nos colocar longe do reino de Deus. Mas se eu sou um crente prudente, vede prudentemente, observe a tua vida. Pastor, não estou bem não, estou mais orando, estou mais tendo prazer
Eu venho para a igreja empurrado. Eu venho para a igreja com aquela fraqueza, sabe? Eu não consigo orar, não consigo louvar, não consigo adorar, eu não consigo me expressar para Deus. Estou bem. Então, se eu me vejo assim, se eu estou me vendo assim, então depressa eu tenho que buscar me tratar. Diga glória a Deus, igreja. Depressa eu tenho que buscar me prostrar diante de Deus. Quem já leu o Salmo 51? A oração de Davi de arrependimento. O Salmo 51. Postulei com calma a oração que Davi faz. Vamos lá para o Salmo 51. Vamos acrescentar essa palavra aqui. Salmos capítulo 51. Davi, depois de pecar, Davi, depois de cair, tem pessoas que se enfraquecem e às vezes erram, e quando ela erra, ela não tem humildade para voltar e confessar para Deus. A pessoa fica morrendo ali. Davi fez diferente, igreja. Davi fez o quê? Diferente de Judas. Judas, depois que pecou, traiu, o que foi que Judas fez? Foi se enforcar. E tem muitos que mesmo fracos vão se enforcar na fé. Olha o que Davi faz, a oração dele, versículo 1, capítulo 51. O que é que ele diz? Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha a oração que ele faz, igreja, de reconhecer, de confessar, de pedir a Deus misericórdia porque eu estou fraco, misericórdia porque eu estou caído, misericórdia porque eu estou me distanciando. Faz como Davi, se humilha, para Deus te acender novamente, para Deus te renovar. Faça assim, igreja, porque se nós soubéssemos, se eu errei, se você errar, se a gente errar, se eu soubesse que iria errar, olha, a gente tomaria atitude para que aquilo não acontecesse. Então é algo que nós temos que observar na nossa vida, ser prudente, vigilante, atento. Diga glória a Deus. É o que Deus quer falar ao nosso coração, a vigilância. Uma vez eu contei aqui já que eu fui roubado. Quem já foi roubado aqui já? Quem já passou pelo roubo aqui? Eu fui roubado. Minha bicicleta, minha primeira bicicleta, eu acho que foi. Bicicleta de trabalho. Fui para casa de mamãe tomar um café. Eu trabalho na fábrica. Fui para casa de mamãe. Toda manhã eu ia tomar café lá em mamãe. Não era casado ainda. Psiu. Aí eu peguei, botei minha bicicleta em frente à porta e fui tomar café. A minha bicicleta, o pedal dela faz zoadinha. Nhenk. Se eu descer, faz nhenk. Se eu subir, faz nhenk. Aí deixei lá e fui tomar café, a porta encostadinha, tomando meu café. Aí eu ouvi nhenk. Aí tudo bem. Acho que uns 10 segundos, 15 segundos, quando eu me levantei, eu olhei para assim, a porta, lá está o rapaz correndo em cima da minha bicicleta. Questão de segundo. Quando eu vim despertar, já tinha acontecido. A mesma coisa é quando nós estamos fracos. Você só vai ficar atento, você só vai despertar quando o negócio não estiver bravo, quando você não conseguir mais retornar o caminho. Quando a pessoa não conseguir mais retornar para buscar, para orar. Se você não, pastor, eu não consigo mais, a minha oração é o simples do simples. Senhor, obrigado. Aleluia, glória a Deus. Amém. Pronto. Só isso. Não se faz mais. Peraí, é diante do meu Senhor que eu estou.
diante do meu Deus. Espera aí, não vou orar assim, vou conversar com o meu Senhor aqui, vou fortalecer a minha fé, vou chamar, eu vou dormir bem. Diga glória a Deus. Quando eu namorava a Neide, antes de namorar a gente orava e a gente ligava um para o outro, né? A gente não se via assim na casa do outro, porque a gente só orava e ligava. A gente já passou mais de 1 hora, 2 horas conversando. E era no tempo que tinha aquela promoção dos 3 segundos. Promoção não, aquela arrumação dos 3 segundos. Quem se lembra dos 3 segundos do celular? Era 3 segundos. Ligava, oi, tudo bem? Aí ela respondia, tô bem, tu tá onde? Eu tô aqui na casa de vovó. E aí, como é que tá? Não, tô bem. Era assim. A gente passava horas e horas, ia dormir, quando vai ver, era mais de meia-noite. Esperava a oração na meia-noite. Porque tinha um costume toda meia-noite a gente ia orar, toda meia-noite. Isso era a igreja nos ensinou isso, a gente vivia isso. A gente só dormia depois da palavra do Bispo Macedo. Você lembra? Lembra, senhor Rebelo? Só depois da palavra do Bispo Macedo. Então isso gerou, a gente conversando, o relacionamento foi se acendendo. E com Deus tem que ser a mesma coisa, igreja. Buscar, orar. Seja vigilante. Olha a palavra que Deus está nos dando aqui. Sermos vigilante. Repita, vigilante. Diga, eu preciso ser vigilante. Vê, se observa, igreja. Veja como você está andando na fé. Veja. Prudentemente. Se observe. Não estou bem. Então eu vou buscar me renovar. Eu vou buscar me fortalecer. Eu vou buscar me acender. E assim o crente, ele permanece firme na fé. A última, ele diz lá em 1 Coríntios 16. Olha o que diz aqui, ó. 1 Coríntios 16, 13. Para terminar, o último orientação, Deus fala assim, ó. Capítulo 16, versículo 13. Glória a Deus, igreja. Vocês estão entendendo a palavra? Amém? Eita glória. Capítulo 16, versículo 13. Olha, o último. Além de Deus falar, ser, vigiar e orar, Ele diz que nós temos o inimigo espiritual. Ele pede para nós termos a postura, se observar. E o segundo ele diz, o quarto ele diz assim, ó, versículo 13. Ele diz: sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Diga glória a Deus. Diga: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Olha o que Deus fala, igreja. Ele fala assim, ó, vigie e ore para você não entrar em tentação. Segundo, ele diz, olha, vocês têm um inimigo espiritual que estão ao derredor de vocês. Terceiro, ele diz, ó, vede, observa como vocês estão andando. E o quarto, ele diz, ó, permanecei firme na fé. Permaneça firme na fé. Porque o tempo vai passar, igreja. Ei, o tempo vai passar. Se eu estou hoje como pastor, se eu não me cuidar, eu vou desanimar na fé, eu vou perder a alegria, eu vou perder o prazer. Por que eu vou perder essa alegria ou por que eu vou perder o prazer? Porque a presença de Deus vai estar distante de mim. Foi o que Davi pediu em oração no Salmo 51, depois de ler. Davi, ele diz, ó, para terminar, ele diz, ó, capítulo 51, para terminar, Davi diz aqui, ó, versículo 11: não me repulses, quer dizer, se afastar, rejeitar, não me repulses da tua presença, nem me retires
o teu Santo Espírito. Diga glória a Deus. Porque é o Santo Espírito que nos faz mantermos vivos na fé, igreja. Por isso que você tem que buscar alimentá-lo na tua vida. Alimente o Espírito Santo na tua vida. Se alimente, você não se alimenta. O crente não se alimenta, por isso que ele está fraco, por isso que está desanimado, por isso que está distante de Deus, porque não ora, por isso que está esmorecido, porque ele não se alimenta espiritualmente. O vigilante, ele observa a vida deles. Não estou bem, eu vou buscar mais o meu Senhor, eu vou orar mais, eu vou me chegar mais a Deus, para que eu não me enfraqueça. Minha orientação. Eu sempre vira e mexe, eu dou exemplo que o irmão Flávio, ele é personal, não é assim? Ele orienta as pessoas como malhar, se exercitar, para ter um resultado daquilo que elas querem. Diga glória a Deus. Ele vai orientando, ora assim, faz assim, postura, sim ou não? Vai pegar um peso. Não, tem que ter o quê? Postura. Vai se agachar, postura. Postura. Diga glória a Deus, igreja. Espiritualmente é a mesma coisa. Tipo assim, o irmão Flávio me aconselha, me dá conselhos, pastor. Não, o senhor carrega cimento, tijolo, areia, enche areia. Olha a coluna. Olha a coluna. Enchendo um carro com areia. Pegando tijolo. O braço. Cimento. O corpo está sendo. Não, estou bem. Eu consigo 50 quilos. Mas às vezes a gente faz exercício errado e de repente, como já aconteceu, carregando cimento, de repente uma dor que eu soltei o cimento com tudo. Então a gente precisa de uma orientação. Deus está me dando a orientação espiritual. Diga glória a Deus. Diga, a orientação que estamos recebendo, diga, é espiritual. O irmão Flávio pode nos dar uma direção aqui. Vamos lá, igreja. Vai. Amém, igreja? Acho que eu vou criar o culto fitness. Igreja? O culto fitness. É fitness, é isso aí mesmo? O culto fitness. Quem quiser ficar forte, vou consagrar pastor Flávio. Então, igreja, vamos se cuidar, igreja. Vamos se cuidar espiritualmente. Porque isso nos fortalece, isso nos aproxima mais do reino de quem? De Deus. Isso nos faz se aproximar mais próximo ao Senhor. Nos fortalece mais, nos anima, nos alegra. A presença de Deus não pode faltar tudo, mas a presença de Deus jamais. Davi disse: Senhor, não me retires do teu Santo Espírito. Não retire a tua presença de mim, eu preciso dela. É o que nós temos que fazer. Se você se encontra fraco, se chegue mais a Deus, se humilhe, faça a oração que Davi fez. Se humilhe, reconheça a sua fraqueza. Confessa para Deus que você está fraco e precisa de força. Confesse para Deus que você está caído e precisa se levantar. Confessa para Deus que você não está bem espiritualmente, que precisa de ajuda, que Ele vai te ajudar. Fazendo assim, nós vamos se manter firme na fé. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra, igreja? Então glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé toda a igreja. Vamos agradecer o Senhor, entregar nossa alma. Igreja, olha para mim. Eu estou gordo ou estou magro? Estou magro? Vixe, falou logo na lata, tá magro. Eu estou magro ou estou seco? Ou eu estou fitness? Hã? Eu estou magro. Hã? As batalhas. O não organizar-se, a gente enfraquece o corpo. Mas uma coisa que não pode ficar fraca é a nossa fé. É o que nós temos que permanecer firme em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Põe a mão no coração, agradeça a Ele e diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá
Obrigado, meu Deus, porque nós te engrandecemos, nós te louvamos, nós te damos glória. Aleluia, aleluia. Eu quero para sempre te exaltar o nome. Eu quero para sempre te glorificar. Feche os seus olhos e diga para Deus: grande, engrandeça Ele. É o Senhor e muito digno de louvor. Ele é digno de louvor. A cidade do nosso Deus, Teu santo nome. Alegria, Jesus. Alegria de toda a terra. Bendito seja o Senhor Jesus. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória. Deus maravilhoso, e que nos ajuda contra o inimigo. O Senhor nos ajuda, é verdade, Senhor. Por isso diante dele nos prostramos. Diga para Deus: eu me prostro diante do Senhor, Pai. Tu és maravilhoso, aleluia. Queremos o teu nome engrandecer. Eu quero com minha vida te exaltar, diga, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu te glorifico o nome, Jesus, aleluia. Grande, diga que Ele é grande, igreja. É o Senhor em e quem nós temos a vitória. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Diga para ele: queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos sim, Jesus, aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Aleluia, Deus. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, Jesus, aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu te louvo o nome, eu te exalto o nome, Deus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos te agradecer para sempre, Pai. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Oh Deus maravilhoso, pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh meu Senhor, obrigado, Jesus, por essa oportunidade que nós estamos tendo. Obrigado, meu Deus, por essa chance. Diga: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus. Diga: me aviva, me fortalece. Diga: não deixa, Senhor, eu desistir. Acende-me, Pai. Aviva-me, Deus. Abre os meus olhos espirituais. Diga: tira, meu Deus, essa cegueira. Ah, meu Senhor, tu és tudo que eu tenho. Que a tua presença ela esteja viva dentro de mim, porque queremos permanecer firmes na tua presença. Diga: obrigado, Jesus. Diga glória a Deus e glorifica bem forte a Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus, igreja. Amém. Nós não podemos esmorecer. Nós temos que permanecer firmes. Diga glória a Deus.
firmes. É o conselho de Deus, diz: permanecei firmes na fé. O tempo vai passar. Se eu não me cuidar, eu vou me enfraquecer. Se você não se cuidar, você vai se enfraquecer. Se você não vigiar, o ladrão vem. Quem é um ladrão, igreja? O diabo é o ladrão. Ele quer roubar a nossa vida espiritual, roubar a nossa fé. Porque ele roubando a fé da igreja, do povo, você vai estar desanimado, sem ânimo. Sem ânimo. Igreja, eu conheço muitos que não conseguem mais se erguerem. Eu conheço muitos que já não conseguem mais se levantar, não conseguem mais voltar para o caminho. Porque antes eram pastores, eram obreiros, eram mulheres de Deus, de fé, de oração, mas hoje estão mortos. Eu conheço muitos amigos meus, pastores, que hoje já não vivem mais a fé em Jesus, por conta do não vigiar. Eram pastores, eram conselheiros, direcionavam a igreja, mas não foram vigilantes, atentos, prudentes. É o que eu me preocupo comigo, a prudência, me observar. Diga glória a Deus. Se observe como é que está a tua vida espiritual. Observe dentre as 24 horas do dia o teu relacionamento com Deus. Dentre essas 24 horas, você tem tido segundos, minutos ou horas com Deus? De repente nós temos tido só minutos com Deus. E olhe lá se chega a minutos, segundos, 59 segundos, não chega nem um minuto. Por isso que nós temos que ser vigilantes. Glória a Deus. Amém, igreja?